EFAPcast, episódio... Já perdi as contas. Já começou, já tá tudo certo, já tá rolando e vambora. Mais um, gente. E esse episódio é especial demais, Felipe. Porque vocês podem ver aqui em cima da nossa mesa, aqui na 53ª EFAP, junto com a Apla, EFAPcast, Pode Contar. Estamos recebendo nada mais, nada menos que quem, Felipe Diogo? Doutor... Pra nós é o doutor Luciano, né, meu irmão? Falou o doutor Luciano, todo mundo sabe. Falou doutor. É referência como pessoa, referência como consultório. Referência como profissional. Como profissionalíssimo, meu Deus do céu, amigo. Um cara que tem uma relação estreita com toda a população platinense, né? E é um cara que, graças a Deus, não é porque ele tá aqui não, mas é unânime, né? Exatamente. O homem é unânime, rapaz. E a gente já riu muito aqui com ele, né? Nossa, o pré-podcast que a gente faz foi... Só que daí o pré-podcast tem algumas coisas que... Por isso que é o pré-podcast, né? Ó, e a gente tá recebendo o Dr. Luciano aqui hoje pra falar um pouco sobre seu pai, né? O Dr. Alício Dia dos Reis, pra quem não sabe, o Parque de Exposições, onde estamos situados nesse momento, onde a gente tá aqui com esse estúdio de vidro, todo estilizado, bonito, fica dentro de um parque de exposições em Santo Antônio da Platina que acontece a EFAP. O parque de exposições chama Dr. Alício Dia dos Reis, que é o nosso... Que é pai do homem. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, doutor. Aqui. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é meu primeiro podcast. Olha que honra! Rapaz! Porque eu fico o dia inteiro no consultório e eu realmente, nessa área, eu peco um pouco. Né? E a gente dirige um pouco as atenções para outras áreas. Mas é uma satisfação estar aqui. Eu acho que é uma maneira muito interessante de você pegar ideias e histórias de uma maneira simples, prática, e que é uma maneira, eu acho, muito boa de mostrar alguma coisa, agora especificamente, falar sobre o Dr. Alício Dia dos Reis. Sim, com certeza. E para nós é uma honra muito grande, doutor. A gente sabe a importância fundamental que o Dr. Alício Dia dos Reis teve, né, na nossa comunidade, e tem até hoje, né, porque ontem nós tivemos uma solenidade aqui emocionante, né, Jairo? Demais. Ontem a gente teve a oportunidade, o Parque de Exposições, como eu falei no começo, leva o nome do Dr. Alício, já Exato. Tem a placa ali, né, se eu não me engano, na frente da Sociedade Rural, e agora em frente ao escritório da Sociedade Rural, aqui gera aqui o Parque de Exposições, né, cedido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina. Ontem a gente teve a oportunidade de acompanhar e se emocionar junto com o Dr. Luciano e toda a família Dia dos Reis, do descerramento do busto. Exatamente. A gente tem uma imagem também, né, do Dr. Alício Dia dos Reis, que fixada agora aqui dentro do Parque de Exposições, para todos lembrar o quão importante foi esse ser humano aqui para a nossa cidade e região. Doutor, eu queria que o doutor falasse, além, né, claro que a gente vai entrar em histórias do pai do senhor, mas assim... o envolvimento e como o Dr. Alício Dia dos Reis tem por que ele carrega esse nome, né? A gente sabe que não é só por uma consideração, em si pelo trabalho que ele fez aqui, né? Na verdade, o Dr. Alício nasceu aqui perto do Ribeirão Bonito, ali perto do posto Chapadão. Olha. E ainda entre a infância e a juventude, ele mudou ali nas cercanias do Ribeirão das Aldeias, onde ele viveu até ir embora de Santo Antônio. E nesse período, ele era um moleque do sítio. E quando eles vinham para a cidade, para a escola, eles traziam leite e entregavam leite, tanto ele como os irmãos, em determinadas casas. Então... ele contava isso com muita alegria. Então, ele nasceu na zona rural, e como nós estamos numa feira agropecuária, na qual começou tudo com ele sempre gostou da área rural, ele sempre gostou da agricultura, mais do que a pecuária. E quando ele foi embora para Curitiba, primeiro ele foi para Jacarezinho, no Colégio Cristo Rei, porque aqui em Santo Antônio não tinha ginásio. Ele fez o ginásio
no Cristo Rei, que era um colégio muito famoso, e foi para Curitiba, fez o que a gente chama hoje de científico, ou segundo grau completo, entrou no Exército. E nessa época o Brasil estava em guerra, em 1945. Em 46, ele entrou na Faculdade de Medicina e cursou as duas coisas juntas. Ele estava no Exército e tinha um general médico que dava certas benesses para ele dar escapada para não perder certas aulas. E quando ele passou para o segundo ano, ele teve que deixar o Exército. Então ele ficou no Exército 2 anos, 2 meses e 11 dias. Né? E aí dedicou-se à Faculdade de Medicina e foi o primeiro platinense a retornar a Santo Antônio como médico para trabalhar na cidade. E ele queria voltar para Santo Antônio. Ele tinha ofertas para ir para outras cidades. Mas dá a impressão que Santo Antônio estava no coração dele. Aliás, isso está na lápide dele que está aí no livro. Né? E ele chegou aqui, ele conhecia muita gente, tinha nascido aqui. Questão de meses. O senhor Joaquim Cardoso, que na época era o grande político da região, pai do Dudu Cardoso, falecido, e avô do Celso Cardoso e do Júnior, ele chamou o meu pai para entrar no partido que ele era presidente. Era o partido do governador do estado, do Lupion, e o partido que mais tarde viria a ser o presidente da República, Juscelino Kubitschek. Na primeira eleição após isso, o Dr. Alício já foi eleito o vereador mais votado. Mas com uma votação assim assustadora, tipo o dobro do segundo colocado. Né? E em seguida ele já foi para prefeito. E nesse período tem algo que é marcante. Existia naquela época, baseado na Constituição de 1946 ou 48, que se o município arrecadasse em excesso, esse excesso poderia voltar ao município. Mas se poderia, dependia do governador. Se o prefeito era do lado do governador, o dinheiro vinha. Se não fosse, não vinha. E o doutor Alício, ele era vereador da oposição. E a prefeitura não estava conseguindo pagar o salário dos funcionários. O que o prefeito fez? Chamou o doutor Alício e pediu a ele se ele poderia assumir a presidência da Câmara para ele se afastar para o doutor virar prefeito e ele trazer o dinheiro de Curitiba. E assim foi feito. Olha a manobra. Isso. Eles elegeram o papai presidente da Câmara. No dia seguinte, o prefeito Arnolfo Alves, conhecido como Dindo, se afastou da prefeitura por 30 dias. Doutor Alício foi para Curitiba, pegou esse dinheiro que o município tinha direito, trouxe, deixou na prefeitura e voltou a ser vereador. Mas, pasmem, ele era vereador da oposição. Ele fez isso para o prefeito que não era do partido dele. Rapaz. Então, tanto o prefeito que arriscou nisso, como o doutor Alício, fizeram atos que realmente demonstravam amor pela cidade. Pela cidade. Isso é quase impensável nos dias de hoje, que a direita e a esquerda são inimigos. Eles e nós. Né? Então, às vezes, eu fico muito triste quando eu vejo o que está acontecendo com o Brasil hoje, que não é compatível com o que era o doutor Alício. Esses extremismos, né? Pra você ter ideia, também consta no livro, quando ele sabia que alguém estava falando mal dele, ele sabia que o sujeito ficava em tal lugar. Ele ia para determinado lugar para ver se achava o sujeito. A hora que achava, ele parava o carro e falava: "Oi, fulano, vem cá, preciso falar com você."
O cara chegava meio desconfiado. Morri. Deu ruim. Olha, eu preciso falar com você. Vai me aplicar a injeção letal aqui agora mesmo. Eu preciso ver uma obra aqui, eu te trago de volta, entra aqui no meu carro. O cara entrava lá, ia lá ver a obra, porque sempre tinha largava o cara no meio do canavial e ia embora. Sempre tinha um bueiro, uma ponte, uma rua para fazer. Dava a volta, conversava com o cara, coisas amenas, voltava e deixava o cara ali no ponto ele pegou e falou, muito obrigado por ter visto a obra comigo e tal. Você é um cara muito legal. E saía. O cidadão ficava... Sem graça, né? Sem graça. Demais, né? E geralmente ele pegava o pessoal ali na Pedra Fria, ele chamava Pedra Fria a região do Banco do Brasil. E quando construíram o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil tinha mármore, coisa que não era comum na cidade. Então, ele chamava aquilo de Pedra Fria. Pedra Fria. Então ele pegava o cara na Pedra Fria e deixava na Pedra Fria. Todo mundo via o cidadão lá, saindo do carro do doutor Alício. Como é que o cidadão vai falava mal do doutor Alício? Aí o cara baixava a bola, sem que ele agredisse o cara, sem que ele, sabe? Ele fazia política. Eu acho que tinha que ensinar isso. Uma estratégia. Tinha que ensinar isso para os políticos de hoje, que estão muito agressivos. Muito ego, né, doutor? Isso aí o cara engoliu o ego, ser inteligente, estrategista. Isso é fazer política correta. Exato. Isso é fazer política correta. Então, não catar o cara falar, te dou tanto aqui pra você fechar a boca para falar mal de mim. Exatamente. Não, para conversar, para o cara entender. Dialogar, né? Dialogar e tudo mais. Essa história tá na página 150. Não, mas eu quero agradecer. É a primeira história aqui, ó. Olha lá. É a primeira história, da Pedra Fria. Olha lá, capítulo Pedra 15. Fria. E eu vou ler, eu adoro ler, graças a Deus, né? Me identifico muito com leituras. E assim, agradeço demais. Gente, ó, eu recebi um. Eu tenho um lá. Não comecei a ler ainda, mas tem. E é isso aqui, ó, autografado pelo homem, rapaz, no qual eu sou admirador. E eu quero ler muito isso aqui, porque eu gosto de não estar só na curiosidade, né? De fato entender. Então, quando eu tenho a oportunidade de saber quem que foi o doutor Alício Dia dos Reis, puxa vida. E saber como é uma história dessa daqui, gente. E o doutor, vamos lá. Depois a gente vai falar sobre o lançamento do livro e como é que está sendo isso. E como é que foi o start? Onde que o senhor falou assim, eu preciso contar essa história, né, Jairo? Como é que... Na verdade, há uns 4 anos atrás, eu acordei com um sonho. Meu pai estava conversando comigo. Dá a impressão que meu pai estava no meu quarto. Tá? E a conversa com ele foi uma conversa muito, muito vívida. E aí, o que aconteceu? Aquilo ficou na minha cabeça e eu fui no consultório e atendendo o João, o Joaquim, o Mané e aparecendo a imagem do doutor Alício. E à noite de tarde, aquela imagem, e eu comentei em casa com a Eda, minha esposa, por que será que esse sonho ficou desse jeito comigo? Será que ele quer que eu escreva alguma coisa? E eu fiz um roteiro de um livro. Então, no roteiro estava lá Juventude, mais ou menos o que está aí, Juventude, a História da Família, Juventude, Estudo em Curitiba, Retorno e assim por diante. E entre as coisas estava Hospital. E eu disse, vou começar a escrever por aqui. Comecei a escrever por ali, saiu um livro, que é a História da Medicina no século XX, que eu publiquei há 2 anos e meio atrás. Aí eu dei uma folgada, né? E aí ele me chamou, eu tenho que fazer. E eu continuei. Então, eu fui ler todas as tribunas platinenses da primeira edição até o fim de 82. Ele morreu em maio, mas eu li até dezembro, porque nos meses após a morte dele, muitas pessoas escreviam para o jornal sabe? Tanto é que atrás aqui tem do seu José Tanco e do Benedito Cardoso da Silveira e do jornalista Cardoso Filho, são frases que estavam na tribuna platinense aí na década de 80. Tá? Olha. E que eram muito amigos dele e eu achei que mereciam aparecer.
E eu li todas as atas das câmaras nos 8 anos que ele foi vereador. Eu até agradeço muito ao meu neto lá. Eu até agradeço muito ao pessoal da Câmara por ter me liberado as atas, porque eu não poderia ter tirado as atas da Câmara. Eu levava à noite para minha casa para poder lê-las. E ficava... Porque é difícil de ler, porque naquela época era tudo manual. As atas eram... Sabe? Então, deu muito trabalho. Mas, por outro lado, eu acho que foi um trabalho muito correto em relação à precisão das coisas. Então, tem pouca história com E. Tem história com H. Sim, sim. E você pensa essa questão, quando ele comentou comigo, até lá na rádio, um dia que a gente teve um bate-papo lá na semana passada, da leitura de todas essas atas, né? Porque às vezes você deixa uma... Foi um dia que aconteceu algo que era importantíssimo e legal para você colocar no livro, né? Então o doutor Luciano teve todo esse carinho e preocupação também, né? Em ler todas as atas nos 8 anos que o doutor Alício foi vereador na nossa cidade. Meu Deus, que trabalho minucioso, com muito então carinho. isso levou tempo, né? E depois você escreve, depois tem que corrigir. E aí você tem cirurgia, você programa fazer alguma coisa, aquele à noite está cansado. E assim foi, por isso que levou entre o primeiro livro, entre o sonho e os 2 livros, foram 4 anos e meio, com certeza. Importantíssimo demais. Felipão, para a gente caminhar para o nosso finalmente, eu queria que o doutor Luciano deixasse uma mensagem para o pessoal que está do outro lado da tela e falasse, o senhor está fazendo aqui na EFAP desse ano, além do encerramento do busto que a gente falou, e o pessoal pode acompanhar em um dos primeiros episódios do EFAPcast a cobertura de toda a abertura oficial. Exato. Tem ali na abertura oficial todo o momento do encerramento do busto, que foi bem ao lado aqui do estúdio, onde a gente está localizado. O pré-lançamento aqui na EFAP e para as pessoas que estão em casa, para o pessoal que trabalhou, que conheceu ou que os pais falam tanto, até hoje, do doutor Alício, nos próximos meses aí, como é que o pessoal vai fazer para conseguir adquirir um exemplar desse? Nós já temos, né? Nós já temos, nós não precisamos se preocupar. Olha, eu vou deixar os exemplares na livraria que tem na rua Rui Barbosa. Meu livro? Meu livro. Ele já tem lá um pouco de livro. É que eu não sei quanto que vai ser a demanda. Né? Mas eu tenho 60 livros guardados por meus colegas da Faculdade de Medicina, que nós vamos reunir no final do ano, nós reunimos todo ano. Amanhã vai ter assembleia aqui, itinerante. Eu vou distribuir alguns. Lá no meu livro vai ficar à venda, mas o que for arrecadado vai para o hospital e para o asilo, que no livro tem um capítulo do asilo, que o papai foi, e o Frei Guilherme e o doutor Alício foram extremamente importantes no asilo. Mas uma preocupação minha hoje é com o grau de leitura do povo brasileiro, que infelizmente é muito baixo. Tá? Então o livro fica pegando poeira nas prateleiras. A segunda coisa é a falta de incentivo à história nesse país. Se você perguntar para a maioria das pessoas, na Pedra Fria, aleatoriamente, quem foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, eles vão se confundir, porque eles não sabem nem a sequência de quem era quem. É uma pena que nós saibamos tão pouco da nossa própria história. Assim como eu digo que é uma pena que a população saiba tão pouco de seu Joaquim Cardoso da Silveira. Nossa, que foi aquele senhor que pôs meu pai na política. Ele foi prefeito meia dúzia de vezes. Tá? E minhas 2 filhas. As herdeiras.
Ele foi prefeito meia dúzia de vezes em São Antônio da Platina, foi deputado estadual e ninguém sabe quem foi o seu Joaquim Cardoso Silveira. Ele fez um esforço danado para trazer para São Antônio da Platina a comarca, instalou a comarca em 1929. Na década de 50, ele trouxe a Faculdade de Agronomia para Santo Antônio, que foi criada para ser instalada na escola rural. Aí ele teve um acidente, não conseguiu se reeleger e o negócio morreu. Nós tínhamos uma Faculdade de Agronomia aqui há mais de 50 anos atrás. E o povo não tem noção. E ninguém sabe. Na verdade, quando o doutor Alício foi prefeito pela primeira vez, ele construiu um núcleo habitacional que ele chamou de Joaquim Cardoso Silveira. Mas ninguém sabe onde é que é. Vocês sabem? Não sei, doutor. É a Vila Rica. Olha, tá? rapaz. Então, são essas coisas que eu digo. Eu acho que a família do seu Joaquim Cardoso Silveira deveria escrever um livro. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para você escrever. Olha a dificuldade que eu tive, porque eu esperei mais de 40 anos. Faz 43 anos que o doutor Alício morreu. Tá? Eu tinha que fazer pesquisas, ler todas as tribunas platinenses. Aliás, graças a Deus, eu tive acesso a elas. A dona Marili me forneceu todos os exemplares. Mas é um serviço difícil. Muito difícil. Mas se esses homens importantes do nosso país, como falei dos nossos imperadores, né? Os nossos profissionais, de qualquer área que seja, os políticos, se aqueles que foram bons não têm a vida deles registrada, fica mais difícil você olhar para o futuro. Quando você vai construir uma casa, você começa na base, não pelo que está aparecendo. E a base vem da nossa história. Então, se eu fez uma pergunta, o que eu deixaria? Eu deixaria o seguinte, deixaria um pedido para que as pessoas lessem mais. E aos platinenses que quiserem saber parte da história de Santo Antônio da Platina e que foi escrita com acuracidade, que aproveitem esse livro. Maravilha, rapaz, emocionante. Aí. A dedicação é muito nítida, é muito latente a dedicação, o carinho e a preocupação com a história da nossa cidade, porque isso é a história da nossa cidade, né? Exatamente. Faz parte da nossa cidade, que hoje a gente está fazendo a gravação dessa entrevista no dia que a nossa cidade completa 111 anos de história. E durante esses 111 anos, várias pessoas importantes que lutaram pelo nosso município passaram nesse período, e o doutor Alício Dias dos Reis é um dos, e o doutor Luciano também. A gente tem a grata felicidade de estar com ele aqui na nossa frente. Doutor, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas palavras. O senhor sabe que, além de estar com a gente aqui, o senhor é um amigo meu pessoal, médico da minha família, uma das pessoas que, debaixo dos céus de Deus, uma das pessoas que me ajudou aqui embaixo como médico, na área da medicina que o senhor atende, no problema que eu passei. Então, o senhor sabe que eu sou eternamente grato por tudo que o senhor fez por mim, o senhor faz pela minha família também até hoje. Muito obrigado. O senhor sabe que as portas aqui dos nossos estúdios, independente se for de rádio, podcast, das nossas casas, estão sempre abertas para o senhor e para a família Dia dos Reis, que a gente tem um carinho muito grande. Obrigado demais. Eu que agradeço. Doutor, muito obrigado. E eu também tenho que externar aqui o meu carinho. A gente tem uma consideração, uma ligação. O doutor Luciano também é um amante da música, né? Da boa música, assim como eu. Então a gente sempre troca umas figurinhas, a gente conversa. Aprendo muito toda vez que eu converso com ele. E hoje não foi diferente. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Depois a gente marca um outro bate-papo, que eu sei que o senhor também é amante de vinho, o Felipe também, eu também, o Bruno também, daí a gente marca um outro podcast pra gente finalizar ele com um bom vinho e mais conversa. Com certeza, até trago vinho. Tá aí, ó, combinado. Eu levo um também, o Felipe também leva um. Exatamente. Forte abraço, gente. Um abraço. Muito obrigado.